Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. O evangelista Eide vos fala mais uma vez para fazermos aqui a sexta aula sobre oração. A partir dessa sexta aula, nós vamos entrar aqui num tópico de oração diferente. Nós vamos começar a falar sobre a oração de intercessão, oração intercessória, né? E este ponto aqui foi muito importante, né, para abrir o nosso entendimento em relação a como que é doar a vida em favor de outra pessoa, né? Nós podemos entender claramente essa questão aqui na escola bíblica e muitos irmãos e irmãs despertaram para essa questão aqui, né? E compreenderam de uma forma muito clara na Bíblia Sagrada, né? Baseado nas Escrituras Sagradas, a questão da intercessão, né? Muitos mitos sobre intercessão caiu por terra, né? Nesse período que nós estudamos, né? Muita gente entendia a intercessão de uma outra maneira, né? Não da maneira que a Bíblia apresentava. Mas, a partir do momento que começamos a estudar a Bíblia, nós entendemos, nós compreendemos o que é realmente intercessão à luz da Bíblia, né? Então eu quero falar com vocês a partir dessa sexta aula sobre intercessão, tá certo? Vamos entender aí o que é intercessão e o que não é intercessão, né? Talvez o pessoal esteja aí um pouco iludido com algumas coisas sobre intercessão. E nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia, irmão, o que é intercessão, tá? Vocês vão ficar assim maravilhados, tá bom? Então que o Eterno Deus nos abençoe aí, a partir dessa sexta aula, a entender sobre intercessão, sobre oração intercessória. Ainda estamos falando sobre oração, tá? Essas aulas aqui, todo o módulo, esse primeiro módulo aí que foi os primeiros 6 meses, né? Esse semestre, vamos dizer assim, de escola bíblica, foi falando sobre oração. E assim, para lembrar os irmãos que nós não apenas falamos de oração, mas nós praticamos a oração de uma forma diferente à luz da Bíblia, e os irmãos da igreja aí puderam ver o resultado disso, né? O resultado que é compreender a oração e praticar a oração, tá bom? Então vamos falar sobre intercessão. O que é intercessão? Intercessão é a arte de negociar, né? Intercessão é uma negociação à luz da Bíblia. Intercessão é negociar com Deus, amém? Muitos homens aí da Bíblia negociaram com Deus, tá certo, irmãos? E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Mas negociar o quê, né? Geralmente o intercessor na Escritura Sagrada, ele vai negociar 3 coisas, pelo menos. Ele vai negociar o perdão em favor de outra pessoa, vai negociar o livramento de Deus na vida da pessoa, o livramento daquela pessoa, e ele vai negociar o favor de Deus para a vida daquela pessoa, tá? Então, intercessão é negociar com Deus, e negociar no mínimo essas 3 coisas. Vão haver outras coisas, mas no mínimo essas 3 coisas vão estar dentro da intercessão, tá? A negociação do perdão, do favor, negociação do perdão, do livramento e do favor de Deus na vida de alguém, tá certo? Para um semelhante, tá bom? Nós temos um texto base, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, que aqui este texto, ele é o cerne da explicação sobre intercessão, né? Aqui nós entendemos claramente o que Messias Yeshua, né, realizou na intercessão. Ele mostrou o que é intercessão. E Paulo, aos irmãos de Filipos, né, aos filipenses, ele vai explicar claramente o que é doar-se, né, em favor de outra pessoa, usando a pessoa do Messias Yeshua para demonstrar isso. Bom, está escrito no capítulo 2 de Filipenses, versículo 1.
Está escrito assim, ó: portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir de sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia. Versículo 2: então, completem meu trabalho mediante o propósito e o amor comuns, sendo um no coração e na mente. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade considerem os outros melhores que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias e Yeshua. Amém? Então, aqui Paulo ele vai deixar claro o sentimento do Messias e Yeshua, né? Ele vai listar aqui muitas coisas, ó. Ele vai listar se há um conforto procedente do amor, comunhão comigo no Espírito, compaixão ou simpatia, né? Propósito e o amor comuns, um coração e uma mente, né? Ele vai falar de não fazer nada por competição ou imodéstia, mas ser humilde, considerando os outros melhores, né? A importância da outra pessoa. Ele vai pontuar essas poucas coisas aqui, demonstrando o que o Messias fez. E isso é intercessão, né? Isso é o início, né? Na verdade, é o entendimento e o sentimento que uma pessoa tem que ter dentro de si, em sua existência, para ser um intercessor, ou para ser aceito, né, como intercessor diante de Deus, né? Nenhum intercessor, nenhuma pessoa que se diz o intercessor e é egoísta, ele pode ser realmente intercessor, né? Porque como alguém que é egoísta vai pensar no outro, né? Como alguém que é egoísta vai ter algum conforto procedente do amor, por exemplo, né? Vai ter comunhão com o outro. Quem que é egoísta vai querer ter comunhão com o outro, né? Quem é egoísta que vai querer ter compaixão ou simpatia de alguém, né? Então, o egoísta, ele nunca vai ser um intercessor. Mas o intercessor, ele vai ser uma pessoa que tem todos esses atributos aqui. Amém? Que existia e existe no Messias. Tá certo? Então é esse o entendimento que o intercessor precisa ter no seu coração. Amém? Quais são os outros entendimentos que o intercessor precisa ter também? Por exemplo, no livro de Hebreus, por exemplo, escrito aos Hebreus, ele vai falar algo muito interessante, né, no capítulo 11. O que ele vai mostrar no capítulo 11? Que o intercessor nem sempre vai levar vantagem em alguma coisa, né? Às vezes uma pessoa pode pensar assim, eu vou ser intercessor, que é para eu ter um status, para eu ter prestígio diante dos outros, para que os outros possam sempre pedir oração para mim, e eu ser tido como, aos olhos das pessoas, como uma pessoa de oração, né? Eu aprendi, irmãos, nesse tempo que eu tenho vivido na presença de Deus, e depois que eu comecei a estudar mesmo afinco a palavra de Deus, eu entendi que aquele que começa a conhecer a Deus, menos ele vai querer aparecer, menos ele vai querer ter status, menos ele vai querer ter prestígio diante das pessoas. O coração dele não vai ansiar por essas coisas. Por quê? Porque conhecer ao Senhor é muito mais sublime do que isso, né? É muito mais vantajoso do que todas essas coisas aí. Ter prestígio, ter status, ser considerado pelas pessoas, né? E o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar isso no capítulo 11, que nem sempre o intercessor, ele vai ter alguma vantagem ao interceder. Ele nem sempre vai ter um ganho em interceder, né?
mas o verdadeiro ganho vai ser outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Então no capítulo 11 de Hebreus, versículo 13, está escrito assim, ó, todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte. Ele vai listar os heróis da fé, né? Ele vai falar de Noé, vai falar de Abel, vai falar de Isaac, Jacó, vai falar de Sansão, vai falar de um monte de gente. Vai falar dos heróis da fé. E aí no versículo 13 ele vai falar assim, ó, todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhes fora prometido. Apenas a viram de longe e também a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. Amém? Então, irmãos, esses irmãos, por exemplo, o caso de Moisés recebeu a promessa que entraria na terra, que introduziria o povo na terra e tudo mais, mas ele viu a terra de longe. Você vê, ele padeceu pelo povo, mas no momento de entrar na terra ele não entrou. Então, nem sempre o intercessor, e o Moisés foi um grande intercessor, né? Moisés foi um homem que, quando o povo pecou fazendo bezerro de ouro, Moisés entrou na frente de Deus para Deus não destruir o povo, né? Como nós comentamos ali na escola bíblica, Moisés, ele conseguiu convencer a Deus a não destruir o povo, porque o povo de Israel correu o perigo de não mais existir naquele dia, naquele momento, né? E Moisés negociou com Deus, né, o perdão para o povo, o livramento e o favor de Deus para o povo, né, ao interceder. Mas ele não entrou na terra, ele só viu a terra de longe. Então, mesmo sendo intercessor, ele não a vantagem que, na verdade, a promessa que ele recebeu, na verdade, ele não apalpou essa promessa. Ele não colocou a planta dos pés na promessa, né? Pelo contrário, ele a viu de longe, né? Ele só visualizou de longe. E muitos outros, Abraão, por exemplo, né? Se cumpriu na descendência de Abraão as promessas. Depois, lá na frente, dos filhos, os filhos dos filhos, né? Aconteceu a promessa na vida de Abraão. Então, realmente, o que o escritor aos Hebreus está falando é verdade, né? Muitos receberam a promessa, mas não a receberam em sua própria geração, em seu próprio tempo, né? Então, isso ensina que o intercessor, irmão, nem sempre vai levar vantagem em tudo. Não queira ser um intercessor, alguém que ora e interceda pelas pessoas para ser visto pelos homens, ou para ter prestígio, ser aplaudido, ser admirado. Tudo isso é uma ilusão satânica até. Tá certo? O intercessor, ele tem que entender que a vida dele precisa ser uma vida de doação da vida. Amém? E que o galardão dele está em Deus, apenas em Deus. Às vezes você vai interceder por uma pessoa e essa pessoa vai ter o alívio, vai ter o perdão, vai ter o livramento, vai ter o favor de Deus e vai virar as costas para você e para Deus e vai embora. Como muitas vezes aconteceu com Jeremias, com Isaías, com os profetas, né? com Samuel, que intercedeu por Saul e Saul não estava nem aí. Saul continuava desobedecendo ao Senhor Deus. Então, nem sempre quando você interceder por alguém, essa pessoa vai vir te abraçar, te beijar e congratular com você. Não vai. Amém? Não espere isso. Não espere isso, intercessor. Não espere isso. Você que tem um ministério de intercessão, não espere por isso. Porque a vida do intercessor é totalmente diferente disso que muita gente pensa. Tá certo? Então, eu tenho um texto aqui, que é Lucas 14. Lucas 14, 28, está escrito assim, ó. Suponho que um de vocês queira construir uma torre. É Jesus falando. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não o fizer,
quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem caçoarão de você, dizendo: este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Ou, suponho que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que, se com 10.000 homens terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enquanto o outro estiver longe, enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Tá vendo, gente? Tá vendo? A primeira etapa da vida com Deus, do seu ensinamento, do seu discipulado, da sua intercessão, é sempre a perda. Não adianta, porque o Messias falou que para ganhar tem que perder. Aquele que quiser achar a vida, perdê-la-á. Amém? Aquele que quiser achar a vida eterna tem que perder a própria vida. Ele disse: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém, meu irmão? Eita, dando sono. Amém? Então, é isso. Amém? O intercessor nem sempre vai levar vantagem em tudo. É o entendimento que o intercessor precisa ter. Segundo entendimento é que todo intercessor deve ter o coração desprendido, porque o ápice da intercessão é a entrega total da vida, né? Nós vamos entender isso no decorrer das aulas sobre intercessão. Então o segundo entendimento que o intercessor tem que ter é que todo intercessor deve ter o coração desprendido. Desprendido do quê? De orgulho, de vaidade, de egoísmo, desprendido de solicitação por fama, por prestígio, por aparições, por aplausos, pelo nome ser proclamado. O coração tem que ser desprendido dessas coisas, tem que ser desprendido. Se você for preso à própria vida, preso a riquezas, a bens materiais, não serve para ser um intercessor, né? O intercessor tem que ser desprendido, porque o ápice da intercessão é a entrega total da vida. Você vai ver isso na vida de Moisés, vai ver isso na vida de Jesus, vai ver isso na vida de Jeremias, vai ver isso na vida de Isaías. Homens que foram mortos por causa do povo. Por causa do povo. Outro entendimento que o intercessor tem que ter é o seguinte: que o grande ganho da intercessão é mudar o pensamento daquele pelo qual se está negociando, que no caso é Deus. Nós não falamos aqui no início que intercessão é a arte de negociar com Deus, o perdão, o livramento e o favor de Deus? Então o grande ganho, o intercessor tem que ter esse entendimento, que o grande ganho da intercessão é mudar o pensamento, é mudar a intenção de Deus. Nós não vemos isso lá em Êxodo capítulo 32, por exemplo, que é o caso de Moisés. Veja que interessante, nós vamos falar mais sobre esse texto aqui, mas eu quero citar ele e deixar um ponto aqui claro para vocês, ó. No versículo 13, Êxodo 32, 13, tá escrito assim, ó, cadê? A minha Bíblia, ela tem um versículo, ela tem a letra pequena e o número do versículo é menor ainda, então ela fica bem lá no meio, para você achar difícil. Versículo 13, deixa eu achar aqui para ler para vocês. Aqui, ó. Moisés falou: lembra-te de Abraham, Isaac e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. Tu lhe prometeste: farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda esta terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes, e eles a possuirão para sempre. Aí o versículo 14 diz assim, que é o próprio Moisés escrevendo: então o Eterno mudou de ideia a respeito do desastre que planejou trazer sobre o seu povo. Você vê, então Moisés fez uma intercessão ali diante de Deus, e essa intercessão, ele negociou com Deus o perdão, o livramento, o favor do povo. E essa intercessão foi tão forte, tão sensível, tão profunda, que fez o Eterno mudar de ideia.
Mas lá na frente, em acho que 2 ou 3 aulas à frente, nós vamos ver os argumentos que Moisés usou para convencer, entre aspas, convencer o Senhor, ou fazer o Senhor mudar de ideia, né? Como está escrito aqui na Bíblia, né? Então ele negociou com Deus algumas coisas, né? Uma dessas coisas está no versículo de número 13, que nós lemos aqui, que ele falou da promessa, né? Então, o grande ganho da intercessão é esse. O grande ganho, a grande recompensa para você, intercessor, para você que Deus toca para orar pelas pessoas nas madrugadas, para você que Deus acorda de madrugada para orar pelas pessoas, Deus coloca no seu coração para você adotar as pessoas, para você interceder, você mesmo. O grande ganho seu na intercessão não é ser elogiado pelo pastor, não é o seu nome ser falado lá na frente, citado toda hora lá na frente, não é isso. O seu grande ganho é conseguir evitar a ira de Deus, que a ira de Deus caia sobre as pessoas. O grande ganho é você conseguir que o Eterno mude de ideia, é você conseguir mudar o cenário no mundo espiritual. Uma ira saiu da presença de Deus contra alguém e você conseguir mudar isso através da negociação, através da intercessão, tá certo? Esse é o grande ganho, ó. A outra parte, por quê? Por que que é o grande ganho? Porque, irmão, a outra parte que é Deus, no caso, que é o Eterno, provavelmente estará irada, né? Deus deu um mandamento para a pessoa, né? E disse, se você observar esse mandamento, se você praticar esse mandamento, você vai ser abençoado. Só que se você não praticar esse mandamento, você vai ser amaldiçoado. Aí a pessoa escolheu não praticar o mandamento, não obedecer o mandamento. O que vai acontecer? A ira de Deus vai se acender contra essa pessoa. Porque o Eterno confiou essa pessoa o mandamento. Como Israel, por exemplo. Quantas vezes o Eterno puniu Israel? Se você observar, as razões pela qual o Deus puniu Israel foi porque Israel adorou outros deuses. E o primeiro mandamento é esse: não tenha outro Deus além de mim, né? Eu sou o Senhor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouça Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, não tenha outros deuses diante de mim. Então, quantas foram as vezes que Israel adorou outros deuses, né? E a ira de Deus se acendeu. Israel levantou altares para outros deuses e a ira de Deus se acendeu. Veio praga, veio fome, a espada veio contra o povo. Aí sempre Deus levantava o intercessor para interceder pelo povo, para que a ira de Deus fosse terminada e o alívio viesse sobre o povo. O perdão, o livramento e o favor de Deus viesse novamente em favor do povo. Então, provavelmente na intercessão, a outra parte que é Deus vai estar irada. E aí, meu irmão, Jeremias 14, interessante, é o que o Eterno vai falar em Jeremias 14. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 14 para você ver o que está escrito em Jeremias 14. Jeremias 14. Glória a Deus. Vocês estão entendendo aí, irmão? Jeremias 14, versículo 1. Está escrito assim, ó, olha o que Deus falou, ó. A palavra do Eterno que veio a Jeremias a respeito da seca, ó. Uma seca estava acontecendo em Israel, porque o povo pecou, ó. Judá lamenta, seus portões estão abatidos, eles se sentam no chão com melancolia. Jerusalém grita de angústia, sua nobreza envia os servos para buscar água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram, e retornam com os jarros vazios. Envergonhados e confusos cobrem a cabeça por causa do solo rachado, por não chover na terra. Tudo isso é por causa da ira de Deus, ó. Os fazendeiros estão envergonhados, eles cobrem a cabeça. A corça no campo dá à luz e abandona sua cria pela falta de pasto. Os burros selvagens que ficam no alto sorvem o ar como chacais. Seus olhos escurecem ao tentar achar qualquer vegetação. Apesar de nossas transgressões testemunharem contra nós,
Age, Senhor, por causa de teu nome, pois nossos desvios são muitos, pecamos contra ti. Tu, esperança de Israel, seu Salvador no tempo da tribulação. Porque serias como um estranho na terra, como um viajante que parte após uma noite? Por que deverias ser como o homem em choque, como o campeão incapaz de salvar? Tu, Eterno, está bem aqui conosco. Portamos teu nome, não nos abandone. Eis o que o Eterno diz a seu povo. Olha só o que Deus vai falar para o povo de Israel. Eles gostam devagar, não refreiam os pés. Portanto, o Eterno não os deseja. Agora ele se lembrará das transgressões deles, os punirá por seus pecados. Então o Eterno me disse: não ore por este povo, nem por seu bem-estar. Quando jejuar, não lhe ouvirei o clamor. Quando apresentar ofertas queimadas e ofertas de grãos, não as aceitarei. E ainda o destruirei com guerra, fome e doença. Então eu disse: ó Eterno Deus, os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra e não sentirão fome. Eu darei para vocês paz e segurança neste lugar. O Eterno respondeu: os profetas os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, não lhes mandei falar. Eles profetizam visões falsas para vocês, adivinhações inúteis, devaneios da própria mente. Portanto, diz o Eterno: os profetas que profetizam em meu nome, sem eu os ter enviado, ainda afirmam: não haverá guerra nem fome nesta terra. Entretanto, haverá guerra e fome, que destruirão esses profetas. E as pessoas para quem profetizam serão lançadas nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e ninguém as sepultará. Nem os profetas, nem suas mulheres, filhos ou filhas, pois verterei sobre eles sua impiedade. Olha só, irmão. Então, o que está acontecendo aqui? O povo pecou, né? Aí Deus enviou Nabucodonosor, né? Nebucadnezzar, que dos exemplos ou dos significados de seu nome é a espada da correção, né? O povo dizia aqui, os falsos profetas diziam: não haverá espada, não haverá guerra, não haverá espada. Mas Deus dizia: vai haver espada. Porque o próprio Nabucodonosor era a espada da correção de Deus contra o povo de Israel, né? Esse momento aqui de Jeremias já é um momento em que Israel está sofrendo essa punição pela guerra, pela fome, né? Pela falta de alimento, a sequidão na terra. Aqui ele fala da terra rachada. Por quê? Porque os mandamentos de Deus foram quebrados, foram rejeitados. Então o Senhor está virado. Deus estava tão irado que ele disse aqui que não era para Jeremias orar pelo povo, não era para Jeremias interceder pelo povo. Se o povo jejuasse, Deus não atentaria para o jejum daquele povo. Por quê? Porque não adianta jejuar se não observa o mandamento. Não adianta orar se não pratica o mandamento. Tem muita gente orando sem praticar o mandamento, por isso que não acontece nada. Se ele ora e não acontece nada. Tem muita gente jejuando, mas não pratica o mandamento, não obedece o mandamento. Jejua, mas continua desobediente. Ora, mas continua desobediente ao mandamento. E se você é alguém que continua desobedecendo o mandamento, eu sinto te dizer, a ira de Deus vai continuar contra você. A não ser que você se arrependa, a não ser que você faça techuvá, faça um retorno, faça uma conversão e se volte para Deus e volte a cumprir os mandamentos do Senhor. Aí sim a bênção vai retornar, a bênção vai vir, vai te acompanhar, vai te seguir, porque é isso que está escrito. Não é necessário você correr atrás das bênçãos, não é necessário você correr atrás dos milagres, atrás desses resultados espirituais. É necessário você obedecer, porque a promessa é que se você obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Tá certo? Então, esse modelo aqui, esse exemplo de intercessão aqui,
né? Nós vamos ver em Moisés, em Jesus, né? Moisés no capítulo 32 de Êxodo e Jesus no capítulo 53 de Isaías e no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver essa intercessão de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, eu deixo para vocês aqui essa primeira aula sobre intercessão. Na verdade, nós estamos na 6ª aula, mas é a primeira sobre intercessão, tá certo? Todo intercessor, ele vai negociar com Deus. Intercessão é uma negociação, é literalmente negociar com Deus, tá certo? É negociar o perdão, o livramento e o favor, né? E todo intercessor precisa ter o entendimento que nem sempre vai levar vantagem em alguma coisa. Todo intercessor deve ter o coração desprendido, porque o ápice da intercessão é a entrega total da vida, né? Nós vamos ver Moisés e Jesus. O grande ganho da intercessão é mudar o pensamento de Deus, é mudar a intenção de Deus, porque provavelmente Deus estará irado. Tá bom, meus irmãos? Que o Eterno abençoe você. Se você não entendeu alguma coisa, assista ao vídeo novamente. Se mesmo assistindo o vídeo novamente você não compreendeu, anote a sua dúvida e nos traga, para que possamos discorrer a palavra de Deus, possamos trazer a clareza, a luz da palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Que o Eterno te abençoe, em nome do Messias Yeshua. Que o Eterno te abençoe. Amém.